O piloto Felipe Massa fez sua corrida de despedida no Brasil no Grande Prêmio de Interlagos no último dia 13 de novembro. Depois de 3 temporadas disputadas pela Fórmula 1, o brasileiro se aposenta definitivamente no próximo dia 27 de novembro. A saída de Felipe Massa coincide com a queda de audiência televisiva da modalidade. Se nas décadas de 80 e 90 o esporte era o segundo na preferência do brasileiro, nos últimos anos a audiência só vem caindo. No Brasil, segundo dados do Instituto Ibope, a Globo, detentora dos direitos televisivos da Fórmula 1, registrou uma queda de 50% na audiência entre 2005 e 2015. A tendência também é mundial. Segundo o portal F1 Fanatic, entre 2008 e 2015, a modalidade perdeu 1/3 de seus espectadores. O Observatório do Esporte entrevistou o assessor de imprensa e jornalista especializado em automobilismo, Rodrigo França. Rodrigo indica que a queda de audiência não é só na Fórmula 1. A audiência de TV aberta no mundo inteiro está caindo, né? Isso é um fenômeno mundial e que não se refere só à Fórmula 1, né? Acho que hoje em dia existem dezenas de opções de entretenimento além da TV aberta. Então você tem a concorrência da TV fechada, Netflix, as séries, a internet, o YouTube, todos esses fatores sempre vão fazer com que o esporte, como a Fórmula 1, tenha concorrência não só de outros esportes, mas de outros entretenimentos. Então acho que isso é um fator importante para ser analisado e que explica a audiência cair como um todo no mundo inteiro, né? Rodrigo França é autor do livro Ayrton Senna e o Jornalismo Esportivo, que foi desenvolvido como sua dissertação de mestrado. O jornalista explica o que fez a Fórmula 1 cair no gosto do brasileiro. Foram 3 anos de pesquisa, né? Eu vi bastante gente, mas a maioria das opiniões sempre foi nesse sentido, de que o problema não é só você ter o Ayrton Senna. No caso da Fórmula 1, acho que foi uma crescente de fatores que culminou no auge com o Ayrton Senna. Então você tem o Emerson Fittipaldi apresentando, digamos assim, a Fórmula 1 para o brasileiro, né? Ele foi a primeira vitória, o primeiro título, então o brasileiro começou a gostar de Fórmula 1. Aí logo depois veio o Nelson Piquet com muito sucesso, 3 títulos, e no meio do auge do Piquet surge um talento como o Senna. Então, durante um período de tempo, o Brasil tinha os 2 melhores pilotos do mundo. Então, é natural que esse esporte crescesse muito em popularidade no Brasil e principalmente porque naquela época o futebol também não ia tão bem das pernas, né? O Brasil não ganhava uma Copa desde 1970, política e economia também estava bem complicada. Então, o Ayrton Senna era o Brasil que dava certo. Então, eu acho que todos esses fatores fizeram com que fosse realmente um grande fenômeno de mídia, mas eu acredito que ele não veio só com o Senna. Eu acho que ele é decorrência de uma série de fatores. Segundo Rodrigo França, isso também explica a queda na audiência no Brasil. Você não ter um piloto lutando pelo título, você não ter um piloto brigando por vitórias em todas as corridas, faz com que aquela parcela que não goste do esporte, mas só quer assistir porque o brasileiro ganha, porque o brasileiro está ali na frente, essa parcela deixa de ver a Fórmula 1 e passa a ver o UFC. Aí o UFC para de ter brasileiro ganhando, ele vai ver tênis. O brasileiro deixa de ganhar no tênis, ele migra para outro esporte, assim vai. A reportagem também conversou com o repórter do portal Grande Prêmio, especializado em automobilismo, Pedro Henrique Marum. Pedro destaca a falha da Fórmula 1 em buscar novos fãs. A questão internacional, ela vai da falta de conexão que a Fórmula 1 tem com o público em geral. A Fórmula 1 ela é muito pregada, ela não tem a intenção de buscar novos fãs. Ainda pensa hoje que ela faz um programa para os caras que são fissurados na Fórmula 1, para os caras que gostam muito de automobilismo. E a gente sabe que hoje, com uma gama de informação muito maior que existe, é muito mais complicado você manter um público grande de forma tão restritiva. Você tem dificuldade de capturar jovens, por exemplo, porque o regulamento muda completamente e se torna muito complicado. Ele também lembra do fato que a tecnologia desenvolvida na modalidade não afeta em nada a vida da população. A Fórmula 1 hoje é muito mais complicada de entender. A tecnologia implicada nela não é mais uma tecnologia que vai sair dali e vai entrar em carros de rua. Isso não existe mais. A Fórmula 1 deixou de ter essa conexão com o mundo real. Ela vive numa bolha. A Fórmula 1 hoje vive numa bolha. É diferente de uma Fórmula E, que ela ajuda no turismo, por exemplo, nos carros de rua. Ela está desenvolvendo uma tecnologia tecnologia EV, de Electric Vehicle. Por isso as montadoras estão correndo para lá. Ou o WEC, por exemplo, o Mundial de Endurance, que é a tecnologia híbrida dos motores. Então, a gente presta atenção no WEC também por causa disso, porque é uma tecnologia nova, uma tecnologia que vai sair dali para as ruas. A Fórmula 1 não. A Fórmula 1 hoje ela vive numa bolha já há algum tempo. Ela não vai... Ela só existe para ela mesma. Ela é
autofágica. No dia 7 de setembro desse ano, 2016, foi anunciada a venda da marca Fórmula 1 ao grupo norte-americano Liberty Media. Os novos donos querem entender e rever o que fez a Fórmula 1 cair de audiência mundialmente. Pedro Henrique Marum explica o que o grupo pretende fazer. Eu acho que a Liberty ela tem um bom prospecto. Primeiro porque ela é cria americana, né? E a gente sabe como é que se trata produto esportivo de uma forma completamente diferente nos Estados Unidos. Ela é um grupo de mídia, é um grupo midiático que compreende isso mais do que qualquer outra coisa. Ela trouxe para ser o novo presidente da Fórmula 1 o Chase Carey, que é um cara que é um dos tenentes do Rupert Murdoch na Fox. Então é um cara feito em Hollywood, é um cara que entende disso, entende de venda, de espetáculo, que a Liberty quer muito levar da Fórmula 1 para Vegas. É uma coisa que o Bernie Eccleston já queria, mas a Liberty eu acho que tem mais chance de fazer isso acontecer. Rodrigo França, assessor de imprensa especializado em automobilismo, também vê com bons olhos o comando norte-americano na Fórmula 1. Eu já tive em algumas corridas da NASCAR. Eu acho que o tratamento que o público recebe, a própria imprensa, sobretudo na área de redes sociais, que é uma coisa que a Fórmula 1 durante muito tempo deu as costas e ignorou. Eu espero que esse grupo americano, se eles fizerem um jeito americano de ver corridas, de ver negócios, de entretenimento, eu acho que pode ser um grande benefício para a Fórmula 1. Mas ainda é cedo para analisar se eles vão conseguir realmente implementar isso já para uma próxima temporada. No Brasil, Rodrigo acredita que outra coisa pode ajudar. Na opinião dele, a TV fechada e a segmentação dos canais são alternativas interessantes. Pegar o caso da Inglaterra, Alemanha, França, é muito comum, né, que a transmissão seja no cabo. Para o aficionado, eu acho que não é uma ótima notícia para quem é fã mesmo, para quem gosta de automobilismo, porque você pode ter acesso a mais cobertura, um tempo de exposição muito maior. Então, vou dar um exemplo prático, né? Se tiver no Sport TV, por exemplo, você pode ter a cobertura da coletiva de imprensa que acontece depois com os 3 primeiros, você pode ter o pódio, você pode ter uma análise dos comentaristas e dos narradores de meia hora, né? Que a gente chama de pré-hora. O pré-hora pode ser bem longo, a pessoa falando da expectativa, enquanto que na Globo começou a corrida e terminou, imediatamente já tem que passar para uma próxima programação, porque vai ter que passar seriado, novela ou telejornal, qualquer outra coisa. Então acho que o caminho da TV a cabo da segmentação é inevitável. Eu acho que, mas isso não é só com a Fórmula 1, acho que com tudo. Só que realmente o futebol é um caso muito à parte por ser uma paixão número 1, 2 e 3 do brasileiro. O repórter do portal Grande Prêmio, Pedro Henrique Marum, também concorda com essa ideia. Eu tenho uma opinião que é completamente diferente do que eu sei que muita gente tem. Eu acho que a minha geração, a geração mais nova, quando ela se interessa por algo, ela tem uma voracidade muito maior, exatamente porque ela nasceu envolta num campo de informação que não é uma bolha. Você pode assistir 6 horas de Fórmula 1 na Sky da Inglaterra. Né? Você vai, termina a transmissão da corrida, as entrevistas, mesa redonda pós-corrida e vai passar uma corrida antiga. Eu acho que hoje as pessoas vão cada vez ter uma vontade grande de ver um conteúdo específico daquilo. Não querem ver 1 hora de treino, acabou, tchau, vamos ver novela, vamos ver TV Globinho. Isso não é um ataque à Globo de nenhuma forma, é só o jeito como o mar funciona hoje. O fluxo do mar é esse, o fluxo do mar é de mais informação, informação mais específica, informações técnicas, informações sobre narrativas. Muito bem, vamos aos tradicionais agradecimentos depois da locução do Heitor Fassini, agradecendo ao repórter do portal Grande Prêmio, o Pedro Henrique Marum, e ao assessor de imprensa e jornalismo especializado em automobilismo, o Rodrigo França. Conosco agora, fazendo parte também do time de comentaristas aqui na mesa, os produtores desta matéria, né? O Gustavo Lustosa, o Heitor Fassini e o Leonardo Del Sante. A gente começa justamente com você, Léo. Como é que você vê aí essa audiência despencando na TV aberta e também essa mudança na Fórmula 1 passando para um grupo norte-americano? Um abraço. Um abraço, Guilherme, um abraço aos amigos da mesa, também a todos os ouvintes. Essa transição que a Fórmula 1 vai estar passando para os próximos anos é ainda um grande mistério. A gente pode fazer algumas previsões do que pode acontecer de acordo com a expectativa por eles serem americanos e serem um grupo midiático. Eles já afirmaram que vão tentar fazer um pouco mais de cobertura digital, tentar levar a Fórmula 1 para outros lugares.
tanto para Las Vegas, que foi citado na matéria. Então isso traz uma perspectiva de tornar o campeonato um pouco mais atrativo também para jovens, porque uma coisa levantada nas entrevistas é que o público da Fórmula 1 ele é muito específico e ele está envelhecendo. A Fórmula 1 não tem uma grande capacidade de atrair novos públicos. Tem esse problema realmente de renovar, né, os seus telespectadores, principalmente aqui no Brasil, a gente está sentindo muito isso nos últimos anos. Sim, né? sim. No Brasil a gente pode pontuar até alguns outros fatores que a gente vai entrar mais a fundo, que é um primeiro fato que o brasileiro ele gosta de vitória. E não tem uma referência hoje. Até por costume midiático. Porque a transmissão na Globo, por exemplo, que é a emissora que transmite a Fórmula 1 historicamente no Brasil, ela pauta muito nos brasileiros. Tal pessoa ganhou e não fala muito do segundo, do terceiro, não tem uma mentalidade de transmitir o esporte, e sim transmitir os brasileiros ganhando. É uma coisa que é perceptível na Fórmula 1, que você pega períodos históricos onde brasileiros eram vitoriosos e hoje isso não acontece. Por isso não acontecer e por a transmissão não ser pautada no esporte em si, e sim nos brasileiros ganhando, acontece esse tipo de efeito, que é a queda de audiência no país. Tá certo. Queria ouvir também o Gustavo Lustosa. E aí, Gustavo, agora o Felipe Massa saindo da categoria, possivelmente 100 brasileiros para o ano que vem na Fórmula 1 nesse momento de transição, como pontuou o Leonardo Del Sante. Qual a sua expectativa aí para as próximas temporadas? Um abraço para você. Um abraço, Guilherme, um abraço aos amigos da mesa, um abraço aos ouvintes. Eu não sei, eu acho que a tendência é continuar caindo a audiência mesmo, porque como o próprio Rodrigo cita nas sonoras dele, ele fala que o brasileiro ele gosta mais dos vencedores do que do próprio esporte, mais ou menos, porque um exemplo recente, além da Fórmula 1, é o UFC, que alguns anos atrás você tinha uns 3 brasileiros com o cinturão, o Anderson Silva, o Cigano e o José Aldo. E tinha outros brasileiros bem também, como o Belfort, chegou até a ter transmissão do TUF, que era tipo um reality show pra descobrir novos lutadores. E agora que os brasileiros não estão com o cinturão, também já tem caído a audiência e o prestígio dos brasileiros. Então agora eu acho que com essa saída do Massa da Fórmula 1, eu acho que vai cair mais ainda. E eu acho que é por aí mesmo, né, Heitor? O Lustosa foi muito feliz na comparação dele, né? Enquanto a gente vive um bom momento com uma referência no esporte, ótimo. Depois... É que eu acho que o que causa mais espanto na gente por causa da Fórmula 1 é porque a Fórmula 1 já tinha, pelo menos pra mim, né? Eu uso da minha experiência pra isso, de quando era pequeno assistir Fórmula 1 junto com meu pai, acompanhar as corridas do Rubinho Barrichello no início dele, da Ferrari, tudo isso. E a Fórmula 1 teve tanto tempo com essa... sempre tendo pelo menos um brasileiro brigando lá em cima, que é até estranho a gente pensar nessa comparação de que a gente só assistia a Fórmula 1 porque os brasileiros estavam bem. É muito estranho por causa que já tinha criado meio que essa tradição. E realmente, você pensar até o ano que o Massa ficou em segundo lugar, perdendo o título no GP de Interlagos, até aquele momento os brasileiros podiam não vencer, mas sempre tinha um brasileiro que brigava lá em cima. Se tanto o Rubinho quanto o Massa depois. E pra mim, é muito estranho ver não ter um brasileiro sendo destaque em alguma equipe. Um protagonista, né? Sim. Um brasileiro realmente chamando a atenção dentro da modalidade, da categoria. Tuca, Zeca, vocês atravessaram outros momentos também, né? Da Fórmula 1. Tá chamando a gente de velho, Zeca. Não nesse sentido. Veteranos, experientes, Tá né? certo. E atravessaram momentos de glória, pelo menos para o Brasil, dentro desta modalidade. Como é que vocês observam, avaliam esse momento de decadência da Fórmula 1 aqui no Brasil? Eu e o Zeca somos da época do Fittipaldi, depois José Carlos Patti, né? Mas eu ia falar justamente isso, que a minha primeira grande lembrança de Fórmula 1 é uma prova em que o Wilson Fittipaldi Wilsinho Fittipaldi. estava à frente do Emerson e era uma transmissão da Globo, aquelas transmissões dos anos 70 que não se comparam com as que a gente tem hoje. Os carros parecem que estão em câmera lenta, vendo hoje. Exatamente. Você citou o José Carlos Passi, até porque eu também sou o José Carlos, eu tinha uma torcida especial por ele, que aliás dá nome ao Autódromo Interlagos. Isso. E faleceu num acidente de avião. Mas enfim, eu acho que o que os nossos entrevistados já comentaram, e eu quero reforçar aquilo que você sempre disse, Tuca Américo. Aqui no Brasil a gente gosta da modalidade em que há brasileiros vencedores. Sim. Então, se a Fórmula 1 começa a não ter protagonismo porque a gente não tem pilotos vencedores,
é natural que isso caia no ostracismo, como vem acontecendo com a Fórmula 1. E eu não vejo, em médio prazo, uma possibilidade de reviravolta nesse quadro. Não, e na verdade, eu acho que o grande problema da Fórmula 1, né, não é nosso nem da torcida, é da Rede Globo. Né, porque, de certa forma, ela também ajudou a criar esse mito, né, dos corredores de Fórmula 1. Não, porque, lógico, eles têm os méritos, né? Mas eu acho que em alguns momentos que o Brasil não estava tão bem, a Globo ainda superdimensionava o papel dos brasileiros na Fórmula 1. E ela conseguiu manter essa audiência durante um tempo. Agora, esgotando aí a fonte, não tendo pilotos na Fórmula 1, vai ser difícil ela conseguir manter uma audiência, né? Eu acho que é um problema grave. A gente já discutiu aqui que há pouco tempo, não sei se foi esse ano, a gente já comentou, não me lembro, pela primeira vez ela deixou de transmitir ao vivo uma corrida de Fórmula 1. Era uma coisa impensável, né? A corrida de Fórmula 1, como o futebol, estava na grade da TV Globo, né? Sempre tinha prioridade, né? Prioritária. Com exceção as partidas de futebol. Que sim, aí... claro. E eu pergunto também para vocês, né, Zé, que se o problema nosso também é que o Senna tá para o automobilismo, que foi a seleção de 70 para o futebol, né? Então parece que cria sempre uma expectativa que vai aparecer um Senna e que nós vamos conseguir ser campeões de novo, né? Que nem acontecia com as categorias de base do Santos. Sempre surgiu o novo Pelé, o novo Pelé, o novo Pelé, até que surgiu o Neymar, que não é comparado com o Pelé, mas próprio fez Robinho, sucesso. né? Agora falam que sempre tá surgindo o novo Neymar, novo Neymar, novo Neymar. E o pessoal acaba forçando mesmo a barra para cima desses novos pilotos, né? Eu me lembro no início da temporada, o Felipe Nasser, ele teve o melhor desempenho no que diz respeito à pontuação do início de um brasileiro numa temporada de Fórmula 1. E nossa, nos noticiários no dia seguinte, Felipe Nasser, esse é o futuro do automobilismo no Brasil, esse é o nosso representante. Que tinha até patrocínio do Banco do Brasil. Sim, e de repente, nos últimos meses não se ouve mais falar no Felipe Nasser, né? Agora, assim como o Pelé diz que o seu Dondinho e a mãe dele fecharam a fábrica depois que ele nasceu, então, portanto, não haverá um segundo Pelé, eu também acho que a gente dificilmente terá um segundo Ayrton Senna. Sim. Até porque se a questão fosse genética, o sobrinho dele poderia ter tido já teria sucesso. Resolvido o problema. O Bruno Senna não teve o sucesso esperado. Assim como o Edinho podia ter com o Pelé depois. Exatamente. Só completar uma coisa, Heitor, antes de você fazer seu comentário. Recebi informação aqui, caros amigos, que nosso diretor Fábio Fiorin, em 1976, aos 14 anos, você pode calcular a idade dele aí, né? Ele participou, foi lá espectador de uma corrida em Interlagos, Zeca, com a equipe Copersucar. Explica aí a equipe Copersucar. Copersucar era um projeto dos Fittipaldi, junto com a ideia do Proálcool brasileiro, né? Sim. De criar uma empresa genuinamente nacional. Uma escuderia brasileira. Uma escuderia brasileira. E que virou motivo de piada, porque ela dificilmente terminava as provas e teve um desempenho pífio. O melhor desempenho da Copersucar, salvo engano, foi um pódio no Grande Prêmio do Brasil. Eu não me lembro. Não foi nessa corrida, né? Não foi na corrida que o Fábio Fiorin esteve presente. Eu não cheguei a pegar nenhuma corrida, mas eu participei de um final de semana de testes em Faenza, da Minardi, uma equipe que nem existe mais hoje em dia. Uma potência da Fórmula 1. Nossa, a Minardi, inclusive, sempre na última posição quando não quebrava, né? Quando chegava. Mas o pessoal foi super simpático em Faenza e Ravenna, aquele final de semana. E foi quando também eu tive a chance de conhecer ali o circuito em que o Ayrton Senna acabou falecendo. Você acabou de desbancar tudo que o Fleury fez. Agora, Tucamérico, um dos nossos entrevistados disse que o Piquet e o Senna estavam entre os 2 melhores pilotos do mundo. E eu queria ponderar um pouco, porque eu sempre achei que o Alain Prost estava no meio, atrás do Senna. Sim. Nunca tinha ouvido citar o Nelson Piquet como o melhor piloto do mundo. É a primeira vez que eu ouço isso. É verdade, até porque no documentário o que se destaca é a rivalidade Senna-Prost, né? Não desmerecendo o Piquet, que foi um piloto extraordinário, mas o Alain Prost teve um espaço que acho que o Piquet não chegou a ter. Não, acabei aqui de falar antes da gravação também, que grande parte da fama do Piquet é devido aos duelos com o Nigel Mansell, né? E as brigas que eles chegaram a ter, de vias de fato, como se diria, né, Zeca? E só para complementar também, uma coisa que os entrevistados falam muito. O problema também não é só no Brasil que a Fórmula 1 está perdendo audiência. Perdeu audiência em torno do mundo inteiro. E isso muito se deve porque é uma modalidade que ela ficou presa no tempo mesmo. Sim. Ela não se modernizou, ela não busca gente nova para acompanhar
as corridas, para se interessar sobre isso. Uma reclamação também que é recorrente, o número de mudanças nas regras de uma temporada para outra. Eu ia colocar isso. Eu acho que tem alguns problemas, Heitor, que, por exemplo, você fala, o público está envelhecendo, que é uma contradição. Quem são os melhores pilotos hoje que estão na Fórmula 1? São extremamente jovens, né? Então poderia capturar toda essa juventude dos protagonistas da Fórmula 1 para também trazer uma audiência nova. Eu tinha notado também, Guilherme, a questão das regras, né? Essa mudança de regras, parece que eles estão você falou que tem uma transição. Para mim eles estão numa eterna transição, tá sempre mudando. Mas isso desde os anos 90. Desde os anos 90. Mudanças de regulamento de ano para ano. E eu apontaria outros dois problemas também. Os autódromos, tem alguns autódromos, parece que a corrida não deslancha, não flui. Então, tem um ponto interessante sobre os autódromos, que os autódromos modernos, a maioria é construído e desenhado por um cara. Sim. E esse cara desenha de maneiras onde as ultrapassagens... É um arquiteto, um engenheiro? Um arquiteto, um projetista de pista de Fórmula 1. O circuito de Mônaco, por exemplo, tudo bem, tem o seu charme, tem o seu glamour, mas é muito chato acompanhar o Grande Prêmio de Mônaco. Mas é o Grande Prêmio mais charmoso. Sim. Porque como não dá para prestar atenção na corrida, você fica olhando os iates, as celebridades, né? Mas eu queria ponderar outra coisa. A Fórmula 1 no Brasil sempre teve um apelo por ser uma modalidade de origem europeia. As escuderias eram europeias, na maior parte, os autódromos todos na Europa. Às vezes havia um grande prêmio nos Estados Unidos, México, Brasil e Argentina, mas não saía disso. África do Sul, mas era uma modalidade eminentemente europeia. E agora com essa compra da organização por uma entidade norte-americana, eu não sei o que pode acontecer. A Fórmula 1 hoje está muito desfigurada do que foi nos anos 70, 80 e 90, porque a gente tem provas no Oriente Médio, na Ásia. Sim. Então deixou de ser aquela modalidade que tinha um vínculo muito forte com a Europa. E saiu muito da Europa porque acabou o patrocínio do cigarro. Sim. Né? Antigamente, todas as escuderias eram patrocinadas por marcas de cigarro. Sim. E como na Europa é proibido você veicular propaganda de cigarro em esportes, os grandes prêmios acabaram migrando da Europa, alguns para a Ásia. O que não significou que as marcas voltassem, porque não se pode a transmissão com os carros estampando marcas de cigarro para esse país. Então, mas lá o petróleo manda, então o dinheiro roda mais lá. Eu acho que uma última questão também da queda, um pouco da audiência da Fórmula 1, é que tem um certo grau de previsibilidade da corrida, né? E talvez eu acho que os americanos consigam mudar um pouco isso, assumindo o controle do esporte. Porque se tem uma coisa que não tem no automobilismo norte-americano é previsibilidade. As corridas são decididas na linha de chegada, né? Então, não sei também até que ponto o nosso espectador gosta dessa alternância de não saber quem vai ganhar, né? Eu acho que, por exemplo, a Stock Car tem um grau de previsibilidade menor do que a Fórmula 1. Mas eu já ouvi uma história de que engenheiros mecânicos que fazem engenharia aqui na Unesp, que a Fórmula Indy é a verdadeira prova do automobilismo. Por quê? Porque você tem o mesmo chassi para todos, o mesmo motor para todos. Onde vai estar o diferencial? Na forma de pilotar, nos acertos aerodinâmicos que o piloto faz com os seus mecânicos, com a equipe. A Fórmula 1 tem uma disparidade porque não dá para comparar o motor hoje das equipes de ponta com... Você citou a Minardi, que não existe mais, com o que era a Minardi, quer dizer. Não tem comparação de chassi e de motor, e de dinheiro investido. Nos últimos anos até... Você vê uma equipe que surge no primeiro, segundo circuito, vai mantendo essa referência e ganha o campeonato. Então você sabe que a equipe que vai ser dominadora daquele ano logo nas primeiras corridas. E na verdade tem essa dicotomia, separação entre quem é o piloto e o campeão e o construtor, né? E na verdade acho que poucas pessoas prestam atenção quem foi o campeão naquele ano de construtores, né? Acho que está sempre mais focado para o público médio na figura do piloto em si. Uma outra coisa que é mencionada é o uso nas ruas, né? A tecnologia da Fórmula 1 ela não vai mais para as ruas, como ia antigamente. Antes de assistir a Fórmula 1, você via certas inovações que surgiam na Fórmula 1 ir para as ruas. Isso era importante para o público, isso atraía o público para assistir a Fórmula 1. Hoje em dia você não vê isso mais. Você vê isso no Endurance, que é uma coisa que é mencionada na entrevista, que são carros híbridos. Você vê com tecnologias renováveis. O KERS, por exemplo, que era uma tecnologia muito interessante de reaproveitar a energia da freada para aceleração, ele não vem mais sendo utilizado e não é mais esperado que ele vá para a rua, porque é uma utilização muito cara e que gasta muito para se manter, e além de produzir a tecnologia. Então você não vê mais a Fórmula 1 nas ruas, uma bolha. Perfeito. E você, ouvinte do programa que acessa as redes sociais, curta a nossa página no Facebook, o endereço
é o facebook.com/Observatório do Esporte. Acesse também o blog do nosso programa. O endereço é observatóriodoesporteunesp.blogspot.com.br. E o Observatório do Esporte deste sábado vai ficando por aqui. Teve locução de Guilherme Dias e também do Heitor Facini, comentários de Zeca Marques e Tuca Américo, equipe de reportagem recheada com Heitor Facini, Leonardo Guerino, Isaac Toledo, Gabriela Brizotti, Adriele Silva, Leonardo Del Sante, Tomás Garcia, André Magalhães, Gustavo Lustosa e Camila Gabriele. Direção de Fábio Fleury. Produção técnica Silvestre Oliveira. O Observatório do Esporte é uma atividade de extensão do GCEF, o Grupo de Estudos sobre Comunicação Esportiva e Futebol da Unesp. Lembrando que o Observatório do Esporte vai ao ar em 2 horários, sempre à meia-noite, de sexta para sábado, e também no sábado às 11 horas da manhã. Para você, um grande abraço, obrigado pelo carinho da audiência e até a próxima. Observatório do Esporte, informação além das 4 linhas. A Unesp FM apresentou Observatório do Esporte, o programa que dá bola a todas as modalidades esportivas.